Louvado seja Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus enviou seu Filho ao mundo, então Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. Então o que é que Jesus é para você? O nosso Salvador. Ele é o Criador dos céus e da terra, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo também ele é o bom pastor. Sabe por quê? Porque Ele deu a vida pelas ovelhas. Somos ovelhas de Cristo e devemos andar como Ele quer, na presença do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Aqui em João 3,16 a palavra diz que Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele chegou ao ponto de entregar o seu próprio Filho unigênito, para morrer naquela cruz por cada um de nós. Aí eu lhe faço uma pergunta nesta noite: será que você entregaria a vida do seu filho por um vagabundo, como diz o mundo aí? Por uma prostituta? Será que você entregaria a vida do seu filho por um marginal ou por um maconheiro? Jesus ele entregou a vida por todos, e Ele não faz acepção de pessoas. E todo aquele que nele crê, como está escrito aqui na palavra do Senhor, já tem a vida eterna. Quando Jesus fala todo aquele que nele crê, não é você falar eu creio e já estou salvo. Não é assim. A palavra de Deus pede que obedeça, porque Jesus ele conta com aquele que obedece a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 10 e versículo 7. Aleluia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. E no versículo 9 ele diz: eu sou a porta. Quem é Jesus? A porta. Louvado seja Deus. Ele diz: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e achará pastagem. Louvado seja Deus. Quer ter vida eterna? Venha para esta porta que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é a porta da vida. Ele é a porta que te traz a cura, a saúde. Ele é a porta que transforma. Louvado seja Deus. E Ele é o verdadeiro caminho. Esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Meu amado irmão, quem é Jesus para você? É o tema de hoje. Quem é Jesus para você, minha amada irmã? Em João 10, versículo 10, a palavra de Deus fala que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Olha só o que é que Jesus diz para você. Se o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Jesus, Ele veio para te dar a vida, e a vida com abundância, que é a vida eterna. Então, se você crê e em nada duvidar, você verás a glória de Deus na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Então, por maior que seja a sua tribulação, se alguém fala mal de alguém para você, não deis ouvido. Jesus disse: após você dar crédito ao diabo, o diabo se apodera de você e destrói. Não deis ouvido a tudo que é negativo, porque o próprio Jesus falou que tudo aquilo que é negativo vem do diabo. Aquele que é de Deus, ele fala das coisas do alto, e quem é do mundo, ele fala das coisas deste mundo. Louvado seja Deus. Quem é Jesus para você? No Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Jesus lhe diz claramente quem é Ele. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o fim, diz o Senhor, que é e que era, e o Todo-Poderoso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus Cristo ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o fim. Então você, quando estiver em sua casa orando, glorifique de todo o coração o nome de Jesus, porque Jesus ele é digno de louvor e adoração. E a oração tem que ser verdadeiramente no Senhor, em nada duvidando, porque Ele quer usar você. Louvado seja Deus. Quem é Jesus para você? Ele é o meu Salvador. Ele é o Deus que cura. Um certo dia, Jesus estava passeando, né? E encontrou um enfermo lá, um aleijado. E lá naquele lugar havia um tanque
que nesse tanque descia um anjo, e esse anjo ele movimentava aquela água. E o primeiro que entrasse ali seria curado. Louvado seja Deus. E esse enfermo já havia muito tempo que tentava chegar até ali e não conseguia. Talvez esteja muito tempo que você esteja precisando de alguma coisa e não consegue e vai e desiste. Mas aquele enfermo ele não desistiu. Da mesma forma você não pode desistir, porque Deus ele é com você. Louvado seja Deus. E então Jesus vendo ele, quando nós não vamos até Jesus, Jesus ele vem até nós. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então Jesus foi até ele e disse: quer ficar curado? E ele olhou para o Senhor e disse: mestre, não tem que me leve até o tanque. Eu estou completamente enfermo, e quando eu vou chegando lá, antes de eu pular, vai um primeiro do que eu e pula. E eu não tenho como chegar lá. E Jesus olhou para ele dentro dos olhos dele, assim como ele olha para os seus olhos, e diz: quer ficar curado? E ele calado ficou. E Jesus disse: levanta-se, toma a tua cama e anda. Está perdoado os seus pecados. E ele pegou a cama dele e saiu andando, e glorificando o nome do Senhor, porque ele creu que Jesus, ele cura, que Jesus liberta e que Jesus transforma. No dia seguinte, Jesus encontrou com esse mesmo enfermo em um lugar e disse para ele: você está curado agora, porém, não peques mais, porque se você tornar a pecar, coisas piores vão te acontecer. Então, quando Jesus Cristo lhe tirar você de um sufoco, quando Deus lhe tirar você de algum movimento que você está passando em sua vida, não torne a voltar para aquele momento, porque será pior a sua vida. Louvado seja Deus. Eu quero que a igreja abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 12 e versículo 46. João capítulo 12, versículo 46. Que diz assim a palavra de Deus: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Então todo aquele que vai até Jesus, ele não permanece em trevas. Todo aquele que aceita Jesus, ele deve andar como Jesus quer que ele ande. Você não pode viver seguindo a dois deuses, só existe um, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: se você for seguir a dois, alguma coisa vai dar errado, porque você há de servir mais a um e desprezar o outro. Então só pode adorar um Deus, que esse Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Quem pode ler para mim o livro de João, capítulo 14, do 1 ao 5? Quem pode ler para mim? João capítulo 14, dos versículos 1 ao 5. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós não sabeis para onde vou, e como conhecereis o caminho? Disse-lhe Tomé: Glórias a Deus, só até aí, irmão. não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Até aí, obrigado. Então louvado seja Deus. Jesus ele estava reunido com os seus discípulos, e ele começou a falar que começou a instruir seus discípulos, né, falando do que iria acontecer com ele, de todo o seu sofrimento. E ele disse: para onde vou, vós não sabeis ainda, mas depois saberá o caminho. E então Tomé se levantou e disse: mestre, se não sabemos para onde o Senhor vai, como pois então saberemos esse caminho? E Jesus falou aqui em João capítulo 14, versículo 6. E disse Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você, meu amado irmão, não sabe onde fica este caminho, se você não sabe aonde você vai, então o primeiro lugar que você deve ir é ir na casa do Senhor, porque lá só tem louvor e adoração. E Jesus Cristo disse que a minha casa, ela é chamada casa de oração. Aqui é para quem acredita que a casa de Deus é casa de oração. Tem pessoas que estão fazendo da casa de Deus
um comércio. Tem pessoas que estão fazendo da casa de Deus aquilo que ele bem quer. Tem pessoas que estão vindo para aqui e estão voltando da mesma forma. Sabe por quê? Porque Jesus ele procura os verdadeiros adoradores. E se você volta da mesma forma, vazio, é porque está faltando alguma coisa dentro de você. E é o amor de Deus. Se você não tem o amor de Deus, como é que você vai orar? Como é que você vai chegar numa igreja e orar a Deus, se você não sente amor pelo seu irmão? Jesus disse, perdoai a todos os irmãos, né? Assim como eu perdoei vocês. Se você não perdoar o seu irmão, a qual você vê, como é que Deus ele vai lhe perdoar? Então devemos andar, meu irmão, em comunhão com Deus, perdoando uns aos outros. Ah, mas aquele irmão pecou demais contra mim. Ele fez coisas que não tem perdão. Para Deus, tudo tem perdão. Se você perdoar, Deus também já lhe perdoou. E você será bem-vindo e bem-vinda na casa do Senhor, que é a morada lá no reino de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. No livro de João 8, capítulo 12, Jesus falou-lhes, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como eu já tinha falado para vocês, não dê ouvido às negações. Tudo aquilo que vem negativo é do diabo. Quando vier alguém tentar falar algo que o irmão falou de você, uma coisa parecida assim, você diga, irmão, eu sirvo a Jesus Cristo. Eu sirvo a Deus vivo e não a Satanás. Fale isso, porque não é aquele irmão que vem até você para trazer contendas. É o próprio diabo usando aquela pessoa. Jesus disse que a nossa briga não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades. Louvado seja Deus. Contra Satanás e seus demônios. Então não crie ódio a ninguém, porque é o diabo que está lutando para tirar você da presença de Deus. Cuidado para não perder a sua salvação. Cuide bem da sua salvação. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Louvado seja Deus. E ele diz também, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa, que é a vida eterna, né? Louvado seja Deus. Então, cuidado com as falsas amizades, com as pregações enganosas. Louvado seja Deus, né? Jesus disse que no mundo, no final dos tempos, haveria apostasia. E o que é apostasia? É o que está acontecendo hoje. Falsos pregadores, falsos pastores, né? Entre outros aí, irmãos que vêm para a igreja para se livrar dos problemas. Mas Jesus disse que Deus procura os verdadeiros adoradores. Aquele que adora em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Jesus, ele busca aquele que o adora em espírito e em verdade. Agora eu quero ler aqui em João capítulo 10, versículo 27. Glória a Jesus. Né? Antes de eu ler esse capítulo aqui, eu quero passar para os irmãos que um certo dia Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos, dizendo, quem dizes que eu sou? Né? E uns disseram, uns falam que você é um profeta, outros falam que você é João Batista, e por aí por diante foram falando. E Jesus perguntou para eles, e vocês, o que acham que eu sou? O que é que eu sou para vocês? Louvado seja Deus. E Pedro se levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Louvado seja Deus. E Jesus foi até ele e disse, Pedro, tu não revelastes a mim contra carne e sangue, mas foi o Pai que me revelou. Então, Deus, ele é o Filho, Jesus, ele é o Filho de Deus. Então, o que Deus é para você é o Filho de Deus e o Salvador. Louvado seja Deus. E eu quero que a igreja abra suas Bíblias no livro de João, capítulo 10, e versículo 27. João, capítulo 10, versículo 27. E repitam comigo. Quem encontrou, diga amém. E repitam comigo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. O meu Pai, que é maior do que todos, ninguém as arrebatará das mãos de meu Pai.
Só pergunta para encerrar a pregação de hoje. Vocês creem que vocês estão salvos pela graça de Deus? Jesus disse que aquele que crê e em nada duvidar, verás a glória do Senhor na sua vida. Então, se você crê, receba esta palavra, pense com carinho em cada palavra que foi dita hoje aqui, porque Deus, Ele é fiel na sua vida. Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã e o Deus de eternamente. Jesus te ama, e a prova do amor de Deus é que, sendo nós ainda pecadores, Deus entregou seu Filho unigênito para morrer naquela cruz por cada um de nós. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor e Ele só sabe amar. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.